Fala galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, tá feliz da vida com o caos. O nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte, começando mais uma semana neste mês de maio, quase meio do ano já. Que beleza, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do Hora do Esporte. Luizão, aquele soquinho maroto. Aê, Luizão! Gente da melhor qualidade. O Luizão que sempre leva informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E a gente começa falando do São José Esporte Clube. Olha só, hein? Ricardo Costa não é mais técnico do São José. Notícia pipocou agora há pouco, já a gente vai falar sobre isso. Só que antes, a gente vai falar do empate fora de casa contra o desconhecido. O São José teve um empate, né, contra o desconhecido Costa Rica, lá do Mato Grosso do Sul. Aí o São José foi até o sul de Minas enfrentar o Pouso Alegre pela segunda rodada do Brasileiro da Série D. O Bruno me olhou assustado aqui. E não deu para o São José. O time do técnico Ricardo Costa perdeu por 3-0 e olha que foi pouco, hein? A partida não foi transmitida, mas a gente tem os gols aqui. O Matheus vai colocar em tela cheia para a gente dar uma olhada nos gols da partida. O primeiro gol foi marcado aos 5 minutos do primeiro tempo por Brandão. Cruzamento que veio da direita, o Brandão fechou no segundo pau. Caio César ali ficou perdido no lance, hein? E aí o Brandão colocou para o fundo das redes. Placar do primeiro tempo, 1-0, Pouso Alegre no São José. Já na segunda etapa, você vai ver aí, o Thalisson vai receber ele na intermediária, vai mandar o sapato no canto direito do goleiro Pablo, sem chance para o goleiro do São José. 2-0 para a equipe do Pouso Alegre aos 24 da segunda etapa. E aos 50 do segundo tempo, o Zé Leandro tomou um drible desconcertante, aí teve cruzamento para o meio da área e o David Lima acabou só cumprimentando para o fundo das redes. 3-0 para a equipe do Pouso Alegre, o Pousão vencendo o jogo 3-0 para o Pouso Alegre. Acho que nem o torcedor do Pouso Alegre esperava um resultado como esse. E o Ricardo Costa ainda deu entrevista ao final do jogo, falou ainda sobre a permanência dele no São José. Ele foi questionado, né, se havia clima dele permanecer. Ele falou que não dependia dele, que dependia da diretoria a sua permanência, que por ele ia continuar o trabalho e tudo mais, mas não vai continuar. Como eu já falei no início do programa, Ricardo Costa foi demitido agora pela manhã. Mas antes da gente falar da demissão, queria falar um pouquinho sobre o jogo com o Bruno. Brunão, 3-0, São José de novo se apresentou mal. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, né? Tendo em vista que o Pouso Alegre, na primeira partida em Limeira, segurou esse empate contra a Inter de Limeira até praticamente o fim do jogo, né? Até os 40 e poucos do segundo tempo. Acabou tomando um gol de bola parada, mas o Pouso Alegre é um dos times aí que, além da Inter de Limeira, que também venceu Costa Rica fora de casa, ou seja, está com 6 pontos na tabela, é um dos times aí que vai brigar por essa classificação para a próxima fase. A gente sabia que ia ser um jogo complicado, mas o São José acho que vem, desde aquele empate contra o Taubaté, alguma coisa aconteceu que talvez os dizeres lá, né, do Ricardo, segue o líder, tchau. Acho que a soberba, não sei se aconteceu isso, acabou atrapalhando um pouco o São José nesse decorrer aí, acabou decaindo desde então e aí degringolou para essa parte, lamentável, né, essa demissão aí no jogo contra o Pouso Alegre. Eu acho que fatalmente ele iria ser demitido, né? Não foi demitido no sábado mesmo, porque de cabeça quente é muito complicado, né? Mas acho que a diretoria e o Ricardo Costa, junto com o Edmar, eles conversaram de cabeça fria hoje de manhã e a decisão foi tomada hoje de manhã. Eu não acho que tenha... a gente conhece o Ricardo, né? Realmente ele estava com a moral elevada, aquela sequência muito boa, e teve um empate contra o Taubaté, onde realmente o São José jogou mal, e se tivesse que haver um vencedor, deveria ter sido realmente o Taubaté naquela partida. Todo mundo viu isso. O Taubaté teve muito mais volume de jogo, muito mais chances naquela oportunidade, e a partir dali realmente o São José já acumula 10 jogos sem vencer. Pegou aquela sequência de 5 derrotas seguidas lá, né, na Série A2, que acabou sendo eliminado aí pelo Velo Clube e tudo mais.
Eu, particularmente, acho que o Ricardo Costa chegou no limite técnico dele, né? Futuramente pode ser um grande técnico de Série A do Campeonato Brasileiro e a gente torce por isso. A gente sabe que é um cara trabalhador, mas acho que neste momento, tanto ele quanto o Edmar Costa, eles chegaram no limite de conhecimento técnico, tático, o Edmar também de conhecimento do mercado do futebol. Não estou dizendo que ele não sabe nada, mas tem limites, né? Então, o Ricardo, que é o rei do acesso aí nas divisões menores, teve a oportunidade e mereceu ter a oportunidade na Série A2, deu aquela derrapada na reta final. Para mim, ali já deveria ter sido demitido naquela oportunidade. A SAF ainda apostou na permanência dele, mas viu que não dá conta. O Campeonato Brasileiro da Série D, em que pese os times estarem reformulados, é um outro patamar, é uma outra condição de campeonato, e o Ricardo acabou não conseguindo. Acho que chegou no patamar dele. Diz aí, Bruno. E o São José se perdeu também na questão de contratações, né? Porque na fase final do Campeonato Paulista contratou muito atacante. Aí muitos, o Luan, que era o sósia do Marinho lá, acabou vindo, fez um gol e já foi embora. Teve um outro menino que veio, que já tinha jogado aqui, jogou no 15 de Piracicaba também, veio, jogou 2 jogos e foi embora, enfim. Então até o São José se perdeu um pouco nessa... Contratou o Zé Leandro e não jogou porque era para substituir o Caio César, ele acabou não entrando na Série A2. Então, e aí entrou até contra o Costa Rica, foi bem, de certa forma. Mas o Lázaro, que veio para ser também o zagueirão aí, com experiência, bagagem também, não é titular agora na Série D. Mas essas contratações na fase final, principalmente muitos atacantes na fase final do Paulista, que vieram, nem esquentaram, já foram embora, e vieram outros para substituir esses que vieram e já foram embora. Ou seja, o São José se perdeu um pouco nessa questão de contratação também, da parte da montagem do elenco para a Série D. Pois é. Bom, Matheus, coloca pra gente aqui a arte... pode ser, tudo bem, a gente já antecipa aqui. Então aqui, ó, a segunda rodada do grupo A7, que é o grupo do São José. Tivemos um empate Santo André e Patrocinense. Santo André, que é o próximo adversário do São José. Pouso Alegre 3-0 no São José. O Água Santa virou pra cima do Maringá. Gol do Neilton, hein? Que beleza. Aquele mesmo, do Santos. Diziam que era o novo Neymar, aquela coisa toda. Tá no Água Santa. Ele virou o jogo aí pra equipe do Água Santa. E o Costa Rica, onde o São José empatou em casa 0-0, tomou uma traulitada da Inter de Limeira 3-0. Matheus, coloca pra gente aqui a nota oficial da equipe do São José. Tá aí, ó, o Instagram oficial do São José, dando a nota oficial, dizendo aí a saída do Ricardo Costa e também do Edmar Costa, que é o seu irmão e o gerente de futebol. Agora a questão é a seguinte: quem vem para o lugar do Ricardo Costa? Não tem muito tempo, tem que se mexer, tem que trabalhar aí nos bastidores para repor o técnico que foi embora, e talvez até um gerente de futebol para assumir aí também o São José. Acho que é importante, já pensando também no trabalho para a Série A2 e, claro, pensar na sequência aí do Campeonato Brasileiro da Série D, que tem jogo ainda para acontecer. Tem mais 10 jogos, mais 12 jogos para mais 12 jogos para acontecer, não tem nada ainda definido, então tem que pensar rápido, e 2 nomes são os mais fortes. O primeiro é o de Sérgio Guedes. Sérgio Guedes, tá aí na tela para você. Põe em tela cheia, Matheus, por favor. Sérgio Guedes aí, também o sósia do Oswaldo Montenegro, também visto de costas, parece o Dr. Hermet Brau do De Volta para o Futuro. Meio estragado, é verdade, mas o Sérgio Guedes até recentemente sofreu um infarto lá, ele era técnico da Portuguesa Santista, é o nome mais cotado. Informação que eu tenho, restam apenas detalhes para o Sérgio Guedes assumir aí o comando do São José, né? Questão de moradia, questão de quem que ele pode trazer, né? Se vai ficar com a comissão técnica que está aqui, ele vai trazer comissão técnica inteira de lá. São detalhes que acontecem nesse tipo de negociação, é absolutamente normal. Ele é o mais cotado para assumir o São José, mas corre por fora um outro Sérgio, que é o Sérgio Soares, aí, ó, ex-técnico da equipe do Juventus, que fez uma boa campanha, o Juventus na Série A2, em que pese tomou a goleada sonora do São José, 5-0. Mas aí era o Jorginho ainda. Não, era o Sérgio. Era o Sérgio. Sérgio que já jogou. Os 2 Sérgios jogaram no São José. Tô saindo do quadro aqui, desculpa, Matheus. O detalhe é o seguinte: o Sérgio, então, Soares, que é esse aí que tá na tela, ele também é um nome cotado, mas o mais forte realmente é o do Sérgio Guedes, que a gente viu anteriormente, Brunão. Você falou da goleada que o Juventus sofreu, é que na verdade o Jorginho tinha sido demitido na rodada antes contra o São José. Isso. E o Sérgio Soares estreou contra o São José, não estava conhecendo o elenco ainda, e pegou esse time do Juventus, que não era bom, e levou até a semifinal do Campeonato Paulista. É um bom nome, são os 2 principais nomes aí. Tem outros aí, o Guilherme e o Moisés Erget, que subiram, né, na Série A2. Ferroviária também. Hã? Técnico da Ferroviária também está no mercado.
Então, e aí, falando desses dois, né, mas aí a gente não sabe se eles estão com contrato, né, porque o Velo Clube e o Noroeste não vão jogar com a Paulista, a gente não sabe se eles estão com contrato já por ano que vem. Ou seja, acho que o São José é bom pensar nesse ano, como você falou, Vieira, já tentando, já mirando para a Série A2, né, se continuar com o técnico na Série D agora, acaba a Série D, o São José não classifica, vamos supor, mas pelo menos já fica com o técnico, faz um contrato já para o ano que vem, pensando na Série A2 do ano que vem. Tem que ver só a questão do Sérgio Guedes quanto a questão da saúde dele, né? Do coração, se está tudo bem, se está tudo ok, se ele aguenta ainda fortes emoções. O Sérgio Guedes, ele esteve recentemente no programa do Neto, né? Na TV Band. E lá ele falou, está totalmente recuperado, está totalmente pleno aí para voltar a trabalhar, estava esperando convites, então, em princípio, ele está ok de saúde. Mas colocar o Denis para jogar na lateral direita, vai ter outro infarto, porque não dá, né? Com todo respeito, não dá. E o Denis entrou lá e foi uma desgraça, né? Lembrando, deixando bem claro, futebolisticamente falando, nada contra a pessoa do Denis, futebolisticamente falando, não dá mais para o Denis que sempre vai nos times que o Ricardo Costa dirige. Tá certo, todo treinador tem esse tipo de... tem algumas peças que o treinador gosta e acaba levando, mas realmente não dá para contar com o Denis na lateral direita para uma Série D de Campeonato Brasileiro. Vamos ver que provavelmente, pelo andar da carruagem, ainda hoje o novo técnico do São José deve ser anunciado e eu aposto no Sérgio Guedes. Só não vem se tiver algum detalhe muito forte para que ele não assine com o São José. E como a gente comentou aqui, é para a Série D e aí já pensar na Série A2 do ano que vem, um contrato aí mais longevo para quem vier, seja Sérgio Guedes, seja Sérgio Soares ou até um terceiro nome, mas esses dois nomes são os mais fortes para dirigir o São José daqui para frente, tá certo? Quarta-feira, sem dúvida alguma, ainda hoje, se de repente anunciarem ainda hoje, você vai saber aqui no Hora do Esporte. E na quarta-feira, certamente, você já vai ter todos os detalhes aqui também, tá certo? Vamos para um rápido intervalo, o primeiro do dia, não sai daí, 1 minutinho e meio, a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Ontem aconteceu o clássico regional dentro do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O São José recebeu o Taubaté no campo do João do Pulo pela 4ª rodada do campeonato de acesso à elite do futebol brasileiro. As duas equipes estão em situações distintas na competição. Para o São José, a vitória era muito importante, era importante demais, mas a partida não saiu do 0-0. Que não mudou em nada na situação das equipes na tabela de classificação. O Brunão esteve por lá ao lado do cinegrafista Ralf Siqueira e eles contam para você a história do jogo. Solta, Matheus! Com o sol como protagonista, São José e Taubaté entraram em campo em situações opostas e com objetivos bem diferentes no Brasileirão Feminino Série A2. As joseenses buscavam se reabilitar na competição, enquanto as taubatianas miravam a ponta da tabela de classificação. Início de jogo e o Taubaté teve maior posse de bola, assustando primeiro nesta cobrança de falta. A resposta do São José veio nesse chute da Loura Capanema aos 12 minutos. E foi só. Depois o jogo ficou truncado, com muitas divididas duras entre as jogadoras das duas equipes. E quando o jogo está ruim, sobra até para o árbitro. Foram 2 boladas na cabeça em menos de 1 minuto. A Tatá ainda cobrou essa falta que a goleira Yolanda defendeu com facilidade. Os lances mais perigosos aconteceram no finalzinho do primeiro tempo. Primeiro com o Taubaté. A Isabela perdeu essa chance incrível, isolando com o gol praticamente aberto. E no último lance, a goleira Yolanda saiu mal e o São José quase marcou de cabeça. Na segunda etapa, o Taubaté perdeu uma jogadora logo aos 5 minutos. A meio-campista Edilene foi expulsa após essa disputa de bola. Com uma jogadora a mais, o São José se lançou mais ao ataque, arriscando mais ao gol. Porém, com o passar do tempo, o jogo foi ficando cada vez mais nervoso e menos produtivo. Mas quando as chances de gol aconteciam, as melhores eram do São José, como nesse chute que a Yolanda colocou para escanteio, ou essa cabeçada da Érica que passou perto do gol. A única chance do Taubaté na segunda etapa foi nessa cobrança de falta que a goleira Stephanie pegou sem grandes dificuldades. No fim, o São José ainda apertou, mas o jogo ficou mesmo no 0-0. Primeiro que a gente veio para o jogo totalmente com a ideia da vitória, né?
convictos da vitória. Trabalhamos para isso durante a semana e sabíamos que era capaz. E com o jogador a menos, com certeza, você fica ali no 0 a 0. Para nós não foi de forma positiva, né? Estamos aqui com um gosto de satisfação, ainda mais porque nós jogamos praticamente o segundo tempo todo com uma jogadora a menos. Isso faz uma grande diferença jogando no campo pequeno. Feliz com esse 1 ponto, que para nós, como você disse, na tabela somam bastante, e eu acredito que lá na frente isso vai fazer diferença positivamente. No saldo do clássico, melhor para as taubatianas, que com um ponto conquistado fora de casa, mantiveram o time no G4 da competição. Para as joseenses, o ponto somado deixa a equipe brigando ainda por uma vaga de classificação. Na próxima rodada, o São José sai para enfrentar o Minas Brasília, enquanto o Taubaté recebe o misto do Mato Grosso em Guaratinguetá. Sem dúvida nenhuma, nós vamos lá para Brasília, né? E tentar o máximo possível com a nossa equipe, vamos tentar recuperar elas para que a gente possa chegar e fazer um bom jogo. Acredito que vai ser um jogo muito disputado, mas nós vamos conscientes que a gente tem que brigar pelos 3 pontos para estar ainda dentro do objetivo da classificação para a próxima fase. O próximo jogo agora é o misto, em casa, lá em Guaratinguetá, e procurar fazer um ótimo resultado lá. Agora sanar a dificuldade de não ter a Lene, né? Então é uma jogadora versátil, importante para nós dentro do campo, com a liderança dela também. E agora é tentar sanar isso da melhor forma possível. Pois é, Brunão, você acompanhou por lá o jogo pro Taubaté. Praticamente, o Taubaté ficou bom, né? Tá jogando fora de casa, conquistou aí um pontinho. Agora pro São José ficou ruim, né? O São José continua fora da zona de classificação. O Taubaté acho que acabou perdendo uma posição só porque o Atlético Paranaense venceu, então mudou, né? O Taubaté estava em segundo, caiu para terceiro, se eu não me engano. Mas, enfim, pro Taubaté continuou no G4. O Taubaté foi importante esse ponto conquistado fora de casa. Já pro São José, o São José vem de derrota contra o misto em casa. Então o São José de 6 pontos, né, 2 jogos seguidos em casa, ganhou apenas 1. Então, complicado para o São José. O São José vai ter que correr atrás para tentar uma vaguinha aí, pelo menos o 4º lugar aí no G4. Ainda tem 3 rodadas pela frente. Vamos tirar uma dúvida, vamos ver como é que está a classificação aqui do futebol feminino? Vamos lá. Bahia, líder com 7, Taubaté segundo com 7, Misto com 7, Juventude com 6, Atlético Paranaense com 5 pontos. Então não passou, então. São José, o assessor Rafael falou assim, está dependendo só do Atlético Paranaense, mas então não deu problema. Jogos... tá certo, essa classificação está correta mesmo. Atlético Paranaense permanece ali na 5ª posição. O detalhe é o seguinte, São José continua na 6ª posição, agora com 4 pontos conquistados, Minas, Brasília e o Doce Mel lá embaixo também. O São José precisa se recuperar, precisa ficar entre os 4, porque os 4 é que avançam à próxima fase do Brasileirão, ao campeonato de acesso, aí sim, ao Brasileirão Série A1, tá certo? Alguma coisa? Não, é isso mesmo. Acho que o Atlético Paranaense deve ter empatado e não acabou ultrapassando o Taubaté. Pois é, então tá bom. Sucesso para as meninas e, claro, a gente vai acompanhando e vai trazendo as informações para você aqui dentro do Hora do Esporte. Brunão, para a gente fechar esse segundo bloco, olha só que notícia bacana. Mais de 500 atletas participaram no último sábado do Campeonato Paulista de Ciclismo de Estrada, sediado aqui em São José dos Campos. As largadas e chegadas dos ciclistas aconteceram próximo à Farmaconde Arena, no bairro Jardim das Indústrias, região oeste da cidade. No total, foram disputadas 31 categorias na modalidade contrarrelógio, que é aquela que o competidor vence ao fazer o trajeto estipulado no menor tempo. O circuito de 10,8 quilômetros foi montado na rua Winston Churchill, somente nas categorias Elite e Sub-23 do masculino, e o percurso foi em uma volta de 160 quilômetros por estradas da região. A equipe São José Ciclismo, apoiada aí pela Prefeitura, disputou o Campeonato Paulista com 25 atletas em 6 categorias, sendo 14 do time de alto rendimento e 11 do atleta cidadão, mas não conseguiram pódio. O Campeonato Paulista de Estrada é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com o apoio da Prefeitura, Ecopistas, Artesp e Polícia Militar Rodoviária, e serviu de teste para receber o Pan-Americano de Ciclismo entre os dias 20 e 26 de maio, Brunão. Muito bacana, parabéns para quem participou aí dessa competição de ciclismo, mais de 500 ciclistas aí, muito bacana ter São José nesse circuito aí de ciclismo. Em breve teremos Brunão correndo lá, não? Ih, vai ser difícil, é mais fácil o camelo passar num buraco na agulha do que eu andar de bicicleta. Que coisa, hein?
Então tá bom, sucesso para todos os ciclistas e vem aí o Pan-Americano, hein? Você vai saber todos os detalhes também aqui dentro do Hora do Esporte, que faz o último break do dia. Na volta tem informações do futsal e do basquete feminino. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estou com o celular na mão aqui para saber se o técnico do São José chega ou não chega ainda dentro do Hora do Esporte. Se chegar, claro, a gente informa para você. Olha só, falando agora de futsal, na última sexta-feira, São José Futsal entrou em quadra pela 6ª rodada da competição, da Liga Nacional, né? As duas equipes buscavam a reabilitação, as duas equipes que são José e Santo André, não falei nada ali, né? São José e Santo André entraram, e as duas equipes buscavam a reabilitação na competição, e quem se deu melhor foi o São José, que venceu de virada e subiu na tabela de classificação. Pouco é verdade, mas subiu. Vamos ver os 7 gols da partida? Solta, Matheus! O primeiro gol foi do Santo André, restando 15:50. Israel dominou e rolou para Bob, que de bico mandou uma bomba indefensável para Lucas. Olha a lei do ex aí. Bob de dedão, São José 0, Santo André 1. O empate do São José saiu pela esquerda. Gabriel foi carregando e levou para a linha de fundo e cruzou. Gustavo dominou pisando e bateu para fazer o primeiro do São José. Gustavo foi para a rede, restando 4:17. São José 1, Santo André também 1. Agora a virada do São José. Japa bateu escanteio e Guilherme, esperto, só cumprimentou para o fundo das redes. Guilherme é o nome do gol, restando 1:35. Vira do São José. Guilherme, São José 2, Santo André 1, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, o time andreense empatou, escanteio pela direita, Mancini bateu forte na bola espirrada, Xaropinho deu de bico para empatar o jogo. Rapaz, restando 15:56, Xaropinho é o nome do gol para empatar a partida. São José 2, Santo André também 2. A partir daí só deu São José. Na falha de Vinícius, Gabriel roubou, carregou, penteou a bola 1, 2 vezes e rolou para Gomes, que mesmo caído, tocou para o fundo do gol. Restando 8:08, Gomes foi para a rede. São José 3, Santo André 2. O quarto do São José saiu depois dessa roubada de bola. Ronei carregou e na entrada da área bateu para fazer mais um para o São José. Ronei é o nome do gol, restando 4:23. São José 4, Santo André 2. Jogando com o goleiro linha, o Santo André trocava passes no ataque e até errar. A bola sobrou para Ronei, que da quadra de defesa bateu com o gol vazio para fazer o quinto do São José. Ronei de novo para fechar o placar. Final no Tênis Clube. São José Futsal 5, Santo André 2. Tá aí, Brunão, São José fez aquilo que se esperava, enfrentou aí a equipe do técnico Sidão, campeoníssimo Sidão no futsal, com aquela time da Intel Orlândia, né, quando teve Falcão e tantos outros craques de futsal por lá. E a Intel sempre foi uma equipe muito forte, né? Acabou a equipe da Intel, uma pena. Mas o detalhe é o seguinte, São José fez aquilo que se esperava, mesmo tomando aí, sofrendo o gol no início, teve forças para buscar o resultado, virar a partida e sair com a vitória. Os jogos do São José na Liga Nacional tem sempre a virada, né? Ou é a virada para o São José... Favorável ou contra, né? Exatamente, sempre tem uma virada nos jogos. Mais importante, vitória do São José, fez valer o mando de quadra. Então, importante na sequência aí do campeonato, né? Como a gente sempre fala, ganhar em casa, somar alguns pontos, se possível, fora, é o que importa nesses campeonatos, principalmente no futsal. Muito bem, estou de olho aqui no celular para ver se atualiza aí as informações do São José, mas por enquanto nada ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. Eu falei que o São José subiu um pouquinho e subiu um pouquinho mesmo. São José, quando a gente mostrou na sexta-feira, era o 12º, subiu agora para 10º lugar. 10 pontos agora na competição. São José, o Sorocaba é líder, Praia Clube em segundo, Joinville terceiro, Pato Futsal é o quarto colocado, Jaraguá, Atlântico Erechim, Carlos Barbosa, que não jogou essa rodada por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Aliás, um desespero por lá. Nossa solidariedade aí aos irmãos do Rio Grande do Sul. Marreco Futsal, São Lourenço, enfim, São José agora é o 10º colocado. A equipe do Santo André está na zona de rebaixamento, é o 22º colocado. Se terminasse hoje a competição, o Santo André estaria rebaixado para a segunda divisão da Liga Nacional de Futsal.
Agora o São José entra em quadra no próximo sábado contra a forte equipe do Jaraguá. Claro, não é aquela forte de outros tempos, né? De Lenísio, Franklin e tudo mais, mas é uma forte equipe lá na Arena Jaraguá. Jaraguá e São José, próximo sábado, 19 horas, lá em Jaraguá do Sul, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, falando agora de basquete feminino. São José Basquetebol entrou em quadra na última sexta-feira no ginásio Anuar Pachá, em Catanduva, contra as donas da casa. O time do Catanduva em jogo válido pela 4ª rodada do retorno da LBF. O time do técnico Leandro Leal buscava sua primeira vitória dentro deste retorno aí da competição, mas não foi dessa vez. São José acabou perdendo pelo placar de 78-52 e acumulou aí a 4ª derrota seguida. Com este revés, o São José se mantém na 9ª colocação, agora com 28,6% de aproveitamento, sendo 4 vitórias e 10 derrotas em 14 partidas até aqui. O time de Catanduva conquistou apenas a sua 3ª vitória em 17 jogos até aqui e se manteve aí na vice-lanterna, só que agora somando 17,7% de aproveitamento. Era um jogo, a gente comentava na sexta-feira, era um jogo para o São José ganhar, hein, Brunão? Preocupa o fato do São José enfrentar times equivalentes e acabar sofrendo derrotas, né? Tanto em casa, como já aconteceu, quanto fora. É complicado, a gente sabe de todo o processo que esse time do São José está passando, depois de 10 anos encarar uma Liga Nacional novamente, mas é preciso, né, um trabalho melhor aí para focar nesses jogos que as equipes são equivalentes, para o São José conseguir pelo menos umas vitórias e, né, sair dessa situação incômoda de só derrotas, né, por enquanto. Pois é, um placar elástico, inclusive, né? O São José perdeu quase por 20 pontos de diferença e perdeu todos os quartos. Estranhamente, jogou mal, realmente, o São José. E Catanduva também jogou bem aí no seu ginásio e acabou conquistando a vitória. Apenas a sua 3ª vitória dentro da competição. O Catanduva, que já tem 17 jogos na competição, o São José ainda jogou apenas 14, né? Então, era um jogo para vencer, era um jogo para o São José dar uma subida na tabela. Não foi dessa vez. Vamos aguardar agora a próxima rodada. São José enfrentando Ponta Grossa. Já amanhã, fora de casa, jogo às 19h30, jogo também para o São José ganhar, tá certo? Brunão, grande abraço para você, até quarta-feira, provavelmente com o novo técnico do São José já definido, e a gente vai trazer as informações aqui no Hora para todo mundo. A gente vai trazer, vai debater, foi um prazer inenarrável estar em mais o Hora do Esporte, até quarta-feira, tchau. Muito bem, a gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço, sempre abrilhantando a Hora do Esporte, levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? A gente volta na próxima quarta-feira com muito mais informação. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. Quarta-feira estaremos de volta. De minha parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.